Olá, tudo bem? Boa noite, bom dia ou boa tarde. Meu nome é Carolina Motim. Eu e meu grupo estamos realizando uma ação de conscientização acerca do uso dos cordões de girassol, que servem para pessoas com portadoras de deficiências ocultas ou que tenham alguma deficiência oculta. Esse vídeo primeiramente informando que o uso dos cordões de girassol não é uma prática muito disseminada na população em geral, não é tão conhecido quanto o uso dos cordões de quebra-cabeça, que foi amplamente disseminado a partir das práticas dos portadores de autismo, das pessoas que tenham autismo que utilizam-se desses cordões. É, Em contrapartida, os cordões de girassol ele já têm uma pouca adesão das pessoas que são portadores de deficiências ocultas, e nosso grupo acredita que isso esteja fortemente ligado ao fator desconhecimento. A população ela desconhece do seu direito de utilizar esse cordão e principalmente dos seus direitos como portadores de deficiências ocultas. Qual foi a nossa proposta? A nossa proposta, ou seja, o nosso protótipo, que eu acho que é o termo utilizado nos slides, foi justamente fazer algo que estivesse ao nosso alcance, que não fosse algo que fosse extremamente oneroso para os nossos bolsos. Então, utilizamos a ideia de produção de panfletos e distribuição para a população em geral. Realizamos o encontro para a distribuição desses panfletos no dia 27 de maio, segunda-feira. É, Nas redondezas da Unisul realizamos o nosso encontro, nosso ponto de encontro, e de lá nos dispersamos para a realização da entrega dos panfletos. Nosso objetivo, através disso, era justamente gerar a conscientização da população das redondezas do centro acerca é, da existência dessas deficiências ocultas, da importância de se ter conhecimento acerca do uso do cordão de girassol, dos direitos que essas pessoas com deficiências ocultas têm. E não só isso, mas existiam mais alguns informativos nos panfletos para as pessoas também é, é, se adentrarem mais ao assunto, certo? Para que elas refletissem sobre o assunto e tomassem conhecimento acerca daquele assunto. E basicamente esse foi o nosso projeto, essa foi a execução do nosso projeto. A gente tirou ele de uma questão apenas teórica e conseguiu aplicar de fato em questões práticas esse projeto. É, e assim, eu sou uma das pessoas que se utiliza desse direito, posso falar particularmente. As deficiências ocultas, elas não englobam, como eu falei, transtornos que tenham ligação com o nosso psicológico, como por exemplo o TDAH ou o autismo, mas também englobam outras situações. É importante ressaltar que você não pode meramente utilizar o cordão de girassol e se utilizar desse direito sem ter um laudo médico que comprove que você tem a condição que você alega ter ao utilizar esse cordão. E é muito importante você estar em posse desse laudo médico em todas as vezes que você for utilizar dos seus direitos como portador de deficiência oculta, no momento que você for pegar filas prioritárias, pegar um tratamento prioritário em alguma unidade médica de saúde ou até mesmo em aeroportos. É muito importante. No meu caso aqui, o meu cartãozinho eu estou tirando aqui desse compartimento, mas eu coloquei em inglês o termo Hidden Disabilities, porque o meu propósito, quando eu elaborei esse cartão, foi o de utilizá-lo em aeroporto. E aí, nos aeroportos, a gente coloca uma linguagem que é entendida pelo mundo inteiro. Eu coloquei em inglês. E eu coloquei as minhas condições ocultas. Eu tenho arritmia e eu tenho trombose. E na época eu tomava medicação para trombose e para arritmia. Isso aqui não é fornecido pelo governo, tá? Infelizmente, é uma coisa que eu acho até interessante a gente incentivar a prefeitura ou o governo estadual acerca não só de se conscientizar do uso do cordão de girassol, mas que eles forneçam um serviço de produção desse tipo de cartão, porque é um cartão que traz mais credibilidade, certo? Esse aqui eu produzi, tá? Tá a luzinha aqui da câmera, mas esse aqui eu produzi no Canva, esse modelo, tá? Quem tiver interesse em fazer algum parecido, caso existam pessoas que tenham interesse, eu tenho esse modelo no Canva e eu faço gratuitamente para quem tiver interesse. Coloco as condições da pessoa aqui, as deficiências ocultas. Obviamente é importante, como eu salientei anteriormente, você ter o laudo médico da sua condição é, com você, carregando com você sempre, porque você não pode simplesmente dizer que tem uma condição e não ter a condição, certo? Você tem que comprovar que tem a condição. E na parte de trás, eu coloquei mais algumas informações que eu acho importantes para uma pessoa como eu, que porta uma deficiência oculta com esses desdobramentos. O número de emergência, caso eu passe mal, com quem a pessoa deve entrar em contato, é, as medicações que eu utilizo, as medicações das quais eu sou alérgica, é,
alguns alimentos que eu também tenho alergia e também meu tipo sanguíneo. E eu acho que esse cordão é importante até nesse sentido de você poder também colocar no cartão essas informações, ok? Então é isso. Esse é o nosso trabalho.